Você consegue perceber a diferença entre esse desenho e esse desenho? Entre esse desenho e esse desenho? Ou quem sabe esse e esse? Hoje eu vou te mostrar como você vai trabalhar uma técnica mais pictórica, ou seja, mais rica, com mais impressão visual, para você trazer mais emoção para suas obras e para você trabalhar mais expressividade, saber harmonizar as cores e que você consiga colocar a sua personalidade nessas obras, a sua força, a sua emoção no papel por meio de tinta. Vamos lá, vamos para aula. Roda a vinheta. Já viu aqueles livros Jardim Secreto, que são aqueles livros que vêm com vários desenhos para você ficar colorindo, que o pessoal pega, compra uma caixinha de lápis de cor e fica ali preenchendo o espacinho da asinha da borboleta, folhinha por folhinha? Pois bem, é uma maneira terapêutica de aprender a pintar, mas é uma maneira limitada. Por quê? Porque você não está explorando a impressão pictórica, né? Você está simplesmente preenchendo os espaços, aquele desenho que já vem pronto, e você deixa de trabalhar alguns princípios, alguns fundamentos da pintura, como equilíbrio de contrastes, valor tonal, texturas. Você está deixando de fazer muitas coisas que vão deixar a sua pintura muito mais rica. E é por isso que eu vou mostrar nesse vídeo aqui algumas técnicas mistas. A técnica mista para a ilustração de livros infantis, ela é fundamental, porque você vai aprender como que essas linguagens podem interagir para criar efeitos visuais mais ricos, trabalhando texturas, mas não falo só da textura de uma textura de um tecido, ou da textura de um cabelo, ou da textura de uma pedra. Não é isso que eu quero dizer. É a textura do material, de você trabalhar um empasto de uma tinta, o pó de um pastel seco impregnado, dando a textura a partir do papel, de você saber escolher o papel certo para que você possa trazer a textura correta para essa ilustração. Então agora eu vou te mostrar como você pode combinar diversas técnicas que eu uso para você conseguir efeitos pictóricos únicos, que vai fazer com que o teu livro seja muito mais rico para o olhar do leitor, para que não que você não possa, tá? Você pode trabalhar uma aquarela pura, um pastel seco puro, um guache puro, você pode, mas a técnica mista, combinando esses materiais, pode criar efeitos muito mais ricos. Então vem comigo, porque eu vou te mostrar alguns desses efeitos. E antes da gente ver esses trabalhos que eu vou mostrar para você, já clica aqui em curtir, curte o vídeo, ajuda no engajamento. Se você está chegando aqui pela primeira vez no canal, clica aqui no se inscreve no canal, ativa o sininho, porque você vai ter muitos conteúdos como esse para te ajudar na sua formação como ilustrador profissional, reconhecido no mercado pela sua personalidade, pelo seu traço autoral. Então vamos lá. Então eu tenho aqui, ó, esse primeiro exemplo aqui. Primeiro, pela escolha do papel. Você vê que é um papel matizado. Esse aqui é um papel próximo de um reciclato, né? Um papel, na verdade, da Strathmore, um papel americano, com uma tonalidade acinzentada, tá? Levemente bege, tá? E para fazer essa obra, eu fiz, se você olhar, o line art é em nanquim, feito com canetinha nanquim 03 e 05. Você vê algumas indicações do veio da madeira com o nanquim. Você vê algumas regiões aqui. Todo o traço dessa ilustração foi feito com nanquim, variando as pressões da caneta entre canetas 0.1, 0.3, 0.5 para dar o volume da figura. Que bonitinho! Depois foi feito uma aplicação da luz e sombra, da cor da figura, com marcadores cinzas. Onde você vê essas áreas acinzentadas, todas elas foram feitas com marcador da Copic, um marcador neutro, variando do N1 até o N7, pulando os ímpares. Então N1, N3, N5 e N7, para poder fazer toda a pintura da pedra, os volumes da pedra, né? Você vê aqui na mão, bem marcado. Muito bem. Os cogumelinhos também foram feitos com marcador, pintado com uma basezinha de marcador. Aí depois, aqui o tronco também, né? Dá para ver bem assim as pinceladas do marcador, foi feito com marcador. Aí depois foi feito um trabalho com um lápis de cor branco. Então essa área aqui que você vê, esses highlights aqui, esses brancos aqui foram feitos com lápis da Derwent, da série Color Soft. Então ele foi feito aqui esses brilhinhos, esses highlights em branco. Esse olho que você vê
ver bem com uma luz, um radial aqui, uma luz radial. Isso também foi feito com lápis de cor. Aqui no tronco você vai ver alguns veios verdes, roxos, né? Basicamente que foi usado esse rosa aqui embaixo do tronco. Tudo isso foi feito com lápis de cor. E para finalizar, eu usei o guache acrílico para fazer os musguinhos. Então esses musguinhos aqui foram feitos com um pincel e um guache acrílico da Turner. Então para você ver, eu usei aqui 4 tipos de materiais diferentes: o nanquim, o lápis de cor, o marcador e o guache, num papel matizado, num papel tonado. E aí a gente tem essa ilustração. Outra técnica aqui, outra ilustração aqui de um personagem que eu adoro, que é o Aku. Do Samurai Jack. Eu usei aqui uma técnica mista. Primeiro, isolando aqui, você vai ver que eu isolei aqui, ó, a silhueta do Samurai Jack, né? Aqui o personagem do Samurai Jack, ele foi isolado com máscara líquida. Então existe uma máscara líquida, que é uma borracha líquida, onde você passa no papel e ele faz uma pequena camada de borracha e isso faz com que a tinta não pegue no papel e você preserve o branco do papel. E aí, essa região aqui, preta, né? Esse preto todo que você pode ver aqui, foi feito com pincel e nanquim. Foi usado um nanquim da Talens, tá? Um Black Ink, a prova d'água. E aí tem a parte colorida. A parte colorida foi feita toda em aquarela. E esse fundo foi todo feito em aquarela. Então você pode ver aqui as chamas. Você vê uma camada de vermelho. Primeiro um amarelo, um laranja, um vermelho. Então foi tudo feito na aquarela. Essas linhas dos dentes, tudo com pincel fininho. Esses veios aqui que você vai ver aqui nos olhos. Tudo feito com aquarela, com pincel bem fininho. Aí você vai perguntar, tá, mas esse efeito atmosférico, esse efeito aqui, esse degradê, isso aqui foi feito com aerógrafo, com caneta Copic. A Copic tem um aerógrafo onde você liga num compressor e você encaixa o marcador Copic e você faz esses efeitos de airbrush, né, de aerógrafo. Em inglês se chama airbrush. E para finalizar, eu ainda fiz uns highlights com um lápis de cor branco. Pode ver aqui no detalhe aqui, foi feito uns highlights com lápis branco. Ou seja, essa ilustração aqui tem a combinação de vários materiais. Essa aqui é uma combinação, né, um redesign da Mulher Maravilha. Estou surpreso em vê-la aqui. Eu resolvi sair mais, me divertir um pouco. Essa aqui é uma combinação mais simples, onde eu trabalhei o guache acrílico para fazer toda a base da pintura da Mulher Maravilha. Aqui tem uns detalhes em dourado, então aqui a tinta que eu usei foi um guache acrílico dourado. Para completar, eu fiz um acabamento com o pastel oleoso. Então aqui onde você está vendo no cabelo esses gruminhos aqui, esse efeito rastelado, foi feito com barra de pastel oleoso para dar esse efeito dos brilhos num efeito rastelado, que veio do papel. Esse papel, como você pode ver, ele é de um grano fino. E aí o fato dele ter essa textura fez com que o pastel oleoso ficasse com esse efeito rastelado. Você pode ver em vários pontos aqui na sombra projetada, aqui no detalhe da sombra, da bunda aqui. Então essa foi uma combinação de duas técnicas muito inusitadas, assim, né? Um guache com um pastel oleoso. Uma técnica à base d'água com uma técnica à base de óleo. E aí você tem o resultado. Aqui eu já tenho uma ilustração um pouquinho mais complexa, a base toda dessa ilustração é em aquarela e aí a gente tem pequenos detalhes em guache. Então você vai ver aqui nas caveirinhas da bruxinha, você vai ver que são feitas em guache. As listras brancas aqui do xadrez dela foi feito em guache. O cabelinho aqui, os traços roxinhos, também feito em guache. Algumas coisas aqui, você vê esse branco aqui, que foi feito o efeito do crânio do Triceratops, os efeitos de brilho nos vidrinhos. Aqui, ó, você pode ver bem o efeito do brilhinho. Esse fogo aqui, ó, se você passar o dedo, inclusive, você sente até o relevo do guache. Foi pintado aqui, assim como as bolinhas, então foi feita uma base em aquarela e depois foi pintado os detalhezinhos dessas bolinhas no guache. Bolhas, bolhas, voltem, bolhas! Aqui a gente pode ver do outro lado, que foi quando eu fui fazer a composição dessa ilustração, eu achei que essa área estava muito vazia, não tinha nada aqui nessa área. E daí eu pintei essa mancha bem escura, quase preta, né, um sépia bem escuro no guache e fiz os pelinhos, pelinho por pelinho no guache também. Que você vai ver aqui os detalhes das florzinhas da poltrona. Então essa é uma ilustração basicamente feita com aquarela, com guache e mais alguns detalhezinhos aí no lápis de cor. E eu também usei aqui
aqui que eu tô percebendo, que eu esqueci de um detalhe, que eu usei nanquim colorido. Então esse detalhe aqui, se você olhar no detalhe do outline, você vai ver que, por exemplo, o contorno aqui da caneca, o contorno aqui da garrafa, as linhas de contorno da mesa, as linhas de contorno aqui do sofá, de todos os elementos, desses elementos aqui, né, a vassoura, foi tudo feito com nanquim colorido, magenta e bico de pena. Então você pode ver que uma ilustração como essa, para ela ficar bem rica, ela foi feita uma base em aquarela, detalhes em guache, um line art em nanquim magenta, no bico de pena e detalhes e efeitos, né? Efeitos no guache. Então, para criar uma ilustração rica e cheia de detalhes. Aqui você vai ver uma página de um livro infantil, uma técnica que eu uso muito para fazer meus livros infantis, que basicamente é a combinação de aquarela com lápis de cor. Só que na preparação, quando eu passo a limpo, a gente põe o desenho embaixo desse papel aquarela, projeta numa mesa de luz e tira a limpo o desenho. E a grande diferença nesse trabalho aqui tá que eu não uso grafite para tirar a limpo o desenho. Eu uso um lápis azul. Então, quando eu vou tirar a imagem a limpo, eu redesenho com um traço bem solto, bem rabiscado com um lápis azul. E ele acaba sendo incorporado para dentro da ilustração. Então, eu vou mostrar aqui no detalhe que você vai ver pequenos traços azulados vazando aqui, ó, pequenas linhas, ó. Você pode olhar nessa orelha aqui, ó, que tem algumas linhas azuladas aqui, ó, no detalhezinho atrás do chifrinho dela. Puxa vida, você tem uma mancha marrom no seu ombro. É uma ótima observação sua, Steve. Como pode ver, eu estou cheio de manchas marrons. Você vai ver linhas aqui, ó, perdidas em azul, aqui na beirinha. Então essa é uma característica do meu trabalho quando eu faço ilustração para livros infantis. E aí ela foi aquarelada, foi toda aquarelada e depois feito um acabamento com lápis de cor com técnica achurada, ou seja, essa técnica de tracinhos, mas uma achura mais no sentido scribble, que é uma achura mais solta. Então você vê aqui que no roxo, ó, foi feito uma sombra em laranja, que no rosto, aqui na pele, foi feito uma achura com um violeta lavender, que aqui na luz que está emitida no rosto dela foi feito com lápis de cor turquesa, né? Você vê aqui o detalhe do óculos, que foi feito com esse azul da Prússia. Você vê detalhes aqui na sombra. Eu gosto muito de fazer isso, de esquentar a sombra com uma cor quente. Então aqui na sombra em roxo você vê alguns detalhes em vermelho. Aqui você vê uma combinação do azul com roxo, com vermelho, com alguns brilhos em turquesa. Aqui na girafa você vê uma profusão nesse cachecol com laranjas, com turquesa, com o roxo lavender. Então essa é uma maneira de você fazer a página de um livro infantil, tá? Com muita riqueza, usando apenas dois materiais, aquarela e lápis de cor. E aqui, por fim, tem uma ilustração que eu gosto muito e ela foi feita em marcador. Então aqui você vai ver a paleta que foi usada, né? E o código foi feito com o marcador da Copic. Então foi usado aqui o Red Violet 93, o Earth 04, o Red Violet 6, né? O Earth 37, o Yellow Green 07 e aqui algumas cores terrosas, né? Que foram usadas para fazer esse desenho. E aí por cima desse desenho eu trabalhei com um lápis de cor da Derwent da linha Colorsoft. Então eu vou mostrar no zoom aqui para vocês a riqueza que você vai ver. Esse é um papel liso, esse é um papel extremamente liso, que é um papel Canson The Wall, que é um papel específico para marcador, que ele não passa de um lado para o outro e é muito bom para trabalhar com o marcador. Mas aí eu fiz a combinação. Então você vê aqui que tem muitos degradês aqui, né? Você vê que tem um marcador aqui, a linha, né? A questão da linha. Todo o traço foi feito com caneta, com essa caneta aqui, tá? Essa caneta aqui, esse Fudenosuke aqui da Tombow, que é uma caneta com ponta chanfrada de pincel. Então foi feito todo o traço com caneta pincel, brush pen. Aí foi feito todo o lance da interação dos marrons, você vê aqui o brilho e depois foi feito esses veios da madeira, esses pequenos veios da madeira, tudo com lápis de cor. Aqui a gente tem um lápis de cor, um burnt sienna, aqui a gente tem um sépia, aí a gente tem um achurado aqui em verde musgo, aí a gente tem aqui um achurado num carmim,
azulzinho, e aí a gente vê um brilho aqui, um azul celeste, tudo para dar o efeito, tá, de volume. Então essa é uma técnica muito legal para você, inclusive, economizar tempo, fazer toda a base em marcadores para depois aplicar o lápis de cor por cima e usando o line art com caneta preta. Essa é uma técnica muito rica, dá um efeito bem bonito, né? Então, como vocês puderam ver, a técnica mista, ela é muito rica, ela é muito prazerosa de se trabalhar e ela tira um pouco daquele peso de dar soluções para a sua ilustração com apenas uma técnica, a não ser que essa seja a sua intenção. Não, vou fazer uma ilustração aqui só em aquarela. Beleza, você faz lá só em aquarela, muito legal. Mas a técnica mista dentro da ilustração de livros infantis, ela é muito bem-vinda e muito rica para você trabalhar essa combinação de detalhes, de textura, a textura do papel, papel matizado, papel grano fino, papel grano grosso, papel liso, né? Papel de marcador super liso, impermeável, que faz com que a textura do lápis de cor fique bem suave e não mate a base de marcador. Você pode ver ali a questão da aquarela com sobreposição de guache e detalhes em lápis de cor, line art em nanquim colorido com bico de pena, enfim, a gente tem um universo de materiais. O importante é você experimentar e ser um poliglota visual, ou seja, uma pessoa que tem domínio de várias técnicas tradicionais para poder fazer trabalhos mais ricos. Então, não fique parado aí fazendo só uma técnica e comece a explorar outras técnicas para você enriquecer a linguagem dos seus trabalhos. Agora é hora de você clicar aqui em se inscrever nesse canal. Se você chegou até aqui, curte esse vídeo, comenta, deixa um comentário que outros tipos de técnica você gostaria de ver, que tipos de técnica que você costuma usar nos seus trabalhos. E agora é hora de você continuar os seus estudos aqui no canal. Eu vou te indicar aqui um vídeo de 6 técnicas para você usar nas suas ilustrações. Eu fiz um vídeo explorando técnicas como marcador, pastel oleoso, pastel seco, achuras, aquarela e lápis de cor. 6 técnicas muito importantes para você dominar. Então clica aqui, continua comigo estudando e a gente se vê no próximo vídeo.